Geleiras enormes, montanhas impressionantes, planícies pontilhadas de animais selvagens. Com certeza vivemos em um mundo grande e bonito. E embora localizar todos os maiores sucessos da Mãe Natureza possa levar uma vida inteira, pensamos que essas paisagens de outro mundo e maravilhas inspiradoras, do Arizona à Antártida, precisam estar no topo da sua lista de viagens. Neste vídeo apresentaremos a vocês as 25 maiores maravilhas naturais do mundo, então se prepare e já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. 1. A Grande Migração. A Grande Migração é o maior movimento de rebanho de animais do planeta. Na verdade, com até 1000 animais por quilômetro quadrados, as grandes colunas de gnus podem ser vistas do espaço. Os números são surpreendentes. Mais de 1,2 milhão de gnus e 300 mil zebras, juntamente com topis e outras gazelas, se movem em um ciclo constante pelo ecossistema Serengeti-Mara, em busca de grama nutritiva e água. Guiado pelo instinto de sobrevivência, cada gnu percorrerá de 800 a 1000 quilômetros em sua jornada individual, ao longo de antigas rotas de migração. Predadores famintos, incluindo leões, leopardos, chitas, hienas, cachorros selvagens e crocodilos, garantem que apenas os mais fortes sobrevivam neste espetáculo natural também conhecido como o maior show da Terra. O circuito leva os animais da área de conservação de Ngorongoro no sul do Serengeti na Tanzânia, através do Serengeti e através do Masai Mara no Quênia e vice-versa. A jornada é cercada de perigos. Bezerros jovens são pegos por predadores, os lentos são derrubados por bandos de leões, feras bravas quebram as pernas em encostas íngremes de rios, crocodilos tomam sua parte dos retardatários e os fracos e exaustos se afogam. Os 3 grupos de pastores migrantes têm hábitos alimentares de grama diferentes. Conforme um grupo come o topo da grama mais alta, o próximo grupo vai devorar um pouco da grama de altura média, até que finalmente é quase completamente comido, e os rebanhos seguem em frente. Isso significa que cada grupo mantém sua própria espécie, com apenas uma pequena sobreposição em suas distribuições. As gramíneas das planícies têm o maior teor de proteínas de todo o Serengeti, além de serem ricas em cálcio. Não está claro como os gnus sabem que caminho seguir, mas geralmente acredita-se que sua jornada é ditada principalmente por sua resposta ao clima. Eles seguem as chuvas e o crescimento de grama nova. Embora não haja prova científica disso, alguns especialistas acreditam que os animais reagem a raios e tempestades à distância. Foi até sugerido que os gnus podem localizar a chuva a mais de 50 quilômetros de distância. 2. Floresta Amazônica. A floresta amazônica se estende por 5,5 milhões de quilômetros quadrados, uma área muito mais extensa do que a União Europeia, e mais da metade do tamanho dos Estados Unidos. O enorme rio Amazonas, com todos os seus afluentes, contém 20% da água doce que flui do mundo. Embora a Amazônia cubra apenas 4% da superfície da Terra, ela contém 1/3 de todas as espécies terrestres conhecidas de plantas, animais e insetos. A floresta produz mais de 50% de toda a chuva que cai na região amazônica e provavelmente afeta os padrões de chuva fora da América do Sul. A floresta amazônica contém 10% de toda a biomassa da Terra. Isso significa que, quando ocorre o desmatamento, as grandes quantidades de carbono que a floresta armazena são liberadas na atmosfera como dióxido de carbono, um gás de efeito estufa que contribui significativamente para o aquecimento global. Alguns dos animais mais incríveis da Amazônia são felinos, macacos e criaturas do rio. Mas isso não é tudo. A floresta amazônica é o lar de muitos mamíferos incríveis, pelo menos 430 espécies diferentes. 3. Baía de Alon. A Baía de Alon é um dos pontos mais famosos do Vietnã e consiste em uma série de incríveis ilhas de calcário que também são declaradas Patrimônio Mundial da Unesco. Existem cerca de 2.000 ilhas localizadas na Baía de Alon, e você encontrará muitas delas desabitadas e cobertas por uma vegetação exuberante, tornando-as perfeitas para caminhadas. Se você gosta de caminhar, também pode desfrutar dos penhascos escarpados que cobrem as ilhas da Baía de Alon,
e também pode explorar e descobrir baías isoladas e enseada delicadas. Muitas das ilhas também abrigam cavernas famosas onde você pode praticar espeleologia, e embora a Baía de Alon possa ficar bastante movimentada durante a alta temporada, ainda existem alguns locais isolados para descobrir se você estiver disposto a saltar pelas ilhas. Se preferir ficar no meio das costas, poderá desfrutar de churrascos de frutos do mar, passeios de caiaque e uma série de atrações nas principais cidades, como fortes e outros monumentos. Apenas 40 das ilhas da Baía de Alon são habitadas e apenas algumas delas são desenvolvidas o suficiente para oferecer hotéis, restaurantes e oportunidades recreativas para os visitantes, incluindo a maior ilha chamada Ketbea, onde a maioria dos barcos de cruzeiro atracam. Ainda assim, muitos visitantes que chegam à Baía de Alon em um cruzeiro passam as noites a bordo, usando o dia para mergulhar, andar de caiaque ou tomar sol. 4. Grand Canyon. Vasto, magnífico e indiscutivelmente belo, o Grand Canyon é facilmente o marco mais notável do Arizona, uma maravilha natural que você deve ver para acreditar. Se estendendo por 447 quilômetros de ponta a ponta, suas paredes rochosas descem mais de 1 quilômetro até o fundo do cânion, onde o selvagem Rio Colorado traça um curso rápido para sudoeste. Todos deveriam ver o Grand Canyon pelo menos uma vez na vida. Em 2019, o Grand Canyon comemorou seu 100º aniversário como um parque nacional, e ele é tão grande que ele próprio pode influenciar o clima, tendo uma altitude que varia de cerca de 600 metros a mais de 2 quilômetros, o que lhe permite experimentar uma variedade de condições climáticas. Como resultado, a temperatura geralmente aumenta 5,5 graus a cada 300 metros de perda de elevação. Estima-se que 5,9 milhões de pessoas visitam o Grand Canyon por ano, tornando-o o segundo parque nacional mais popular. Quando foi criado, em 1919, cerca de 50 mil pessoas o visitavam anualmente. 5. Catarata de Vitória. Esta cachoeira espetacular está localizada no meio do caminho do longo curso do rio Zambeze, na fronteira entre a Zâmbia ao norte e o Zimbábue ao sul, aproximadamente 2 vezes mais larga e 2 vezes mais profunda que as cataratas do Niágara. A cachoeira se estende por toda a largura do rio Zambeze em um de seus pontos mais largos, 1.700 metros. Nas cataratas, o rio mergulha em um precipício íngreme até uma queda máxima de 108 metros. O fluxo médio das quedas é de 935 metros cúbicos por segundo. O rio Zambeze não ganha velocidade à medida que se aproxima da queda, a aproximação sendo sinalizada apenas pelo rugido poderoso e véu de névoa característico que o povo Kalololozi chamou as quedas de a fumaça que troveja. A borda do precipício da cachoeira é dividida em várias partes por várias pequenas ilhas, depressões e promontórios ao longo de sua borda. As porções orientais das cataratas são principalmente secas durante as épocas de baixo fluxo do rio. 6. Monte Bromo. O Monte Bromo é uma espetacular montanha da Indonésia, localizada a cerca de 4 horas de carro de Surabaya, a capital de Java Oriental. A montanha é uma parte do Parque Nacional de Bromo que cobre uma área enorme de 800 km². Embora possa ser pequeno quando comparado a outros vulcões da Indonésia, o magnífico Monte Bromo não irá decepcionar com suas vistas espetaculares e paisagens dramáticas. Com 2.392 metros de altura, o Monte Bromo não está entre as montanhas mais altas da Indonésia, mas sua beleza estonteante reside em seu cenário incrível. De um ponto privilegiado no Monte Penanjaka, 2.770 metros acima do nível do mar, a 2,5 horas de Malang, visitantes de todo o mundo vêm para ver o nascer do sol no Monte Bromo. Deste ponto a vista é magnífica. Tudo o que você ouvirá será o clique das câmeras enquanto os visitantes tiram suas fotos na esperança de capturar a cena incrível do Monte Bromo em primeiro plano, com o Monte Semeru fumegando à distância e o sol brilhando forte, rapidamente subindo no céu. A paisagem misteriosa trouxe inúmeras lendas e mitos. O Monte Bromo tem um significado especial para o povo Tanger, que acredita que este foi o local onde um bravo príncipe sacrificou sua vida por sua família.
As pessoas aqui apaziguam os deuses uma vez por ano durante o festival anual chamado Casada, onde ofertas de vegetais, galinhas e dinheiro são jogadas na cratera do vulcão. 7. Antártida. A Antártida é o quinto maior continente do mundo e o mais meridional. Sua massa de terra é quase totalmente coberta por uma vasta camada de gelo. Muitas vezes descrito como um continente de superlativos, a Antártida não é apenas o continente mais meridional do mundo. É também o continente mais alto, mais seco, com mais vento e o mais frio do mundo. A Antártida tem cerca de 14,2 milhões de quilômetros quadrados e o gelo espesso cobre cerca de 98% da Terra. O continente é dividido em Antártida Oriental, que é em grande parte composta por um alto planalto coberto de gelo, e Antártida Ocidental, que é em grande parte uma camada de gelo cobrindo um arquipélago de ilhas montanhosas. 8. Grande Barreira de Corais. Um dos presentes naturais mais notáveis da Austrália, a Grande Barreira de Corais é abençoada com a beleza de tirar o fôlego do maior recife de corais do mundo. O recife contém uma abundância de vida marinha e compreende mais de 3.000 sistemas individuais de recifes e ilhotas de corais e literalmente centenas de ilhas tropicais pitorescas com algumas das mais belas praias douradas do mundo. Por causa de sua beleza natural, a Grande Barreira de Corais se tornou um dos destinos turísticos mais procurados do mundo. Um visitante da Grande Barreira de Corais pode desfrutar de muitas experiências, incluindo mergulho com snorkel, mergulho com cilindro, passeios de avião ou helicóptero, barcos nus, com fundo de vidro, observação de barcos, passeios semissubmersíveis e educacionais, passeios em navios de cruzeiro, observação de baleias e nado com golfinhos. A Grande Barreira de Corais é uma das 7 maravilhas do mundo, e afastando-se dela e vendo-a de uma distância maior, você pode entender por quê. É maior do que a Grande Muralha da China. 9. As Luzes do Norte ou Aurora Boreal. As luzes do norte ou aurora boreal são feixes ou cortinas de luz colorida visíveis ocasionalmente no céu noturno. A origem da aurora começa na superfície do Sol, quando a atividade solar ejeta uma nuvem de gás. Os cientistas chamam isso de ejeção de massa coronal. Se um deles atinge a Terra, levando cerca de 2 a 3 dias, ele colide com o campo magnético da Terra. Este campo é invisível e, se você pudesse ver sua forma, faria a Terra parecer um cometa com uma longa cauda magnética que se estende 1 milhão de milhas atrás da Terra na direção oposta do Sol. Quando uma ejeção de massa coronal colide com o campo magnético, ela causa mudanças complexas na região da cauda magnética. Essas mudanças geram correntes de partículas carregadas, que então fluem ao longo de linhas de força magnética para as regiões polares. Essas partículas são aumentadas em energia na atmosfera superior da Terra, e quando colidem com átomos de oxigênio e nitrogênio, produzem luz auroral deslumbrante. O evento pode ser registrado em diversos países europeus e também na América do Norte, principalmente na Noruega, Suécia, Finlândia, Escócia, nas Ilhas Faroe, na Rússia, Groenlândia, no Canadá, nos Estados Unidos e na Islândia. 10. Parque Florestal Nacional des Anges. Famoso por seus picos únicos e paisagens deslumbrantes, o Parque Florestal Nacional des Anges é o primeiro parque florestal nacional da China inaugurado em 1982 e foi listado como Geoparque da Unesco em 2004. O parque faz parte de um território com mais de 397,5 km², oficialmente reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1992. As características geográficas mais notáveis do parque são as formações em forma de pilares que são vistas por todo o território. Com uma imensa área de 4.810 hectares, o parque possui diversas paisagens deslumbrantes que permitem aos visitantes apreciar esses picos incríveis. 11. Pamukkale. As impressionantes piscinas de cálcio branco, que se agarram à lateral de uma crista, há muito tempo são uma das mais famosas imagens de cartão postal da Turquia. Pamukkale, que significa literalmente castelo de algodão, também é o local da antiga cidade de Hierápolis,
onde existem muitas ruínas interessantes, e é um destino muito popular para uma visita curta. Pamukkale foi formada quando uma fonte com alto teor de bicarbonato de cálcio dissolvido caiu em cascata sobre a borda do penhasco, que esfriou e endureceu deixando depósitos de cálcio. Esta se formou em piscinas naturais, prateleiras e cumes, onde o turista pode mergulhar e se divertir na água morna. 12. As Ilhas Galápagos. As Ilhas Galápagos consistem em 13 ilhas principais, 6 ilhas menores e dezenas de ilhotas e rochas situadas ao longo do Equador. Sua área total de 8.010 km² está espalhada por 59.500 km² de oceano. As Ilhas Galápagos são formadas por pilhas de lava e pontilhadas de vulcões em escudo, muitos dos quais estão periodicamente ativos. A impressionante rugosidade da paisagem árida é acentuada por altas montanhas vulcânicas, crateras e penhascos. A maior das ilhas, Isabela, tem cerca de 132 quilômetros de comprimento e constitui mais da metade da área total do arquipélago. Contém o Monte Azul, com 1.689 metros, o ponto mais alto das Ilhas Galápagos. A segunda maior é a Ilha Santa Cruz, com mais de 800 metros de altitude. 13. Deserto do Saara. O Saara é o maior deserto quente do mundo e o terceiro maior deserto atrás da Antártida e do Ártico, que são desertos frios. O Saara é um dos ambientes mais hostis da Terra, cobrindo 9,4 milhões de quilômetros quadrados, quase um terço do continente africano e quase do tamanho dos Estados Unidos, incluindo Alasca e Havaí. O Saara faz fronteira com o Oceano Atlântico a oeste, o Mar Vermelho a leste, o Mar Mediterrâneo a norte e a Savana do Sahel a sul. O enorme deserto se estende por 11 países: Argélia, Chade, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Saara Ocidental, Sudão e Tunísia. O deserto do Saara tem uma variedade de características terrestres, mas é mais famoso pelos campos de dunas de areia que costumam ser retratados em filmes. As dunas podem atingir quase 183 metros de altura, mas cobrem apenas cerca de 15% de todo o deserto. Outras características topográficas incluem montanhas, planaltos, planícies cobertas de areia e cascalho, salinas, bacias e depressões. Embora a água seja escassa em toda a região, o Saara contém 2 rios permanentes, o Nilo e o Níger, pelo menos 20 lagos sazonais e enormes aquíferos, que são as principais fontes de água nos mais de 90 grandes oásis do deserto. 14. Cataratas do Iguaçu. Visitar as Cataratas do Iguaçu é uma experiência de imersão na natureza por meio de trilhas para caminhada na mata e pela proximidade da imensidão das Cataratas do Iguaçu no Rio Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu recebem anualmente mais de 1 milhão de turistas, sendo reconhecidas mundialmente por sua beleza. Localizada dentro do Parque Nacional do Iguaçu, na divisa entre Brasil e Argentina, nas cidades de Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu, possui estrutura qualificada para receber turistas com centro de visitantes, estacionamentos, hotéis, restaurantes, ônibus internos, adicionais passeios turísticos, lojas, praças de alimentação e uma trilha de caminhada para acessar as cataratas. 15. Parque Nacional de Yellowstone. O mais antigo, um dos maiores e provavelmente o mais conhecido Parque Nacional dos Estados Unidos, o Parque Nacional de Yellowstone situa-se principalmente no noroeste do Wyoming e parcialmente no sul de Montana e no leste de Idaho e inclui a maior concentração de recursos hidrotermais do mundo. O parque foi estabelecido pelo Congresso dos Estados Unidos em 1º de março de 1872, como o primeiro parque nacional do país. Também é geralmente considerado o primeiro parque nacional do mundo. O supervulcão mais conhecido hoje é o Yellowstone. A última erupção do vulcão aconteceu há cerca de 600 mil anos, e se explodisse agora, jogaria suas cinzas tão alto que ficaria suspensa na atmosfera por vários anos. 16. Salar de Uyuni. O Salar de Uyuni é uma das atrações mais fenomenais da América do Sul. A vasta extensão de sal branco e brilhante se estende por 10.582 quilômetros do altiplano e pode até ser vista do espaço.
Camadas de sal são colocadas entre depósitos sedimentares, que atingem uma grande profundidade de 10 metros no centro do plano. No total, estima-se que haja cerca de 10 bilhões de toneladas de sal. No entanto, o verdadeiro tesouro para os habitantes locais está sob a salina, onde aproximadamente 70% das reservas mundiais de lítio podem ser encontradas. Toda uma indústria se dedica à extração desse metal leve, responsável pela alimentação de laptops, smartphones e carros elétricos. Uma variedade de locais de cair o queixo cercam esta paisagem maravilhosa para produzir um dos passeios mais extraordinários e inesquecíveis que você já experimentou. Este canto mágico do mundo está completo com lagos de cores vibrantes, geysers borbulhantes, formações rochosas malucas e vilas produtoras de quinoa. Embora atraia muitos visitantes, continua sendo uma das paisagens naturais mais preservadas do mundo. Em um dia calmo, uma fina camada de água cobrindo o sal transforma a salina em o maior espelho do mundo, refletindo o céu. Este maravilhoso reflexo do céu é mais provável de ser visto durante a estação chuvosa, dezembro a abril. Aqueles que tiverem a sorte de conhecer essa maravilha natural dirão como é difícil distinguir onde termina o céu e começa a terra. 17. Parque Nacional de Banff. Picos das Montanhas Rochosas, lagos glaciais turquesa, uma cidade e vila de montanha perfeita, vida selvagem abundante e passeios panorâmicos se reúnem no Parque Nacional de Banff, o primeiro parque nacional do Canadá e o carro-chefe do sistema de parques do país. Mais de 3 milhões de visitantes por ano fazem a peregrinação ao parque para uma variedade de atividades, incluindo caminhadas, ciclismo, esqui e camping em algumas das paisagens montanhosas mais deslumbrantes do mundo. Banff faz parte dos Parques das Montanhas Rochosas Canadenses, Patrimônio Mundial da Unesco. 18. República das Maldivas. As Maldivas, um paraíso tropical de praias cristalinas, são um arquipélago de 1.192 ilhas de coral agrupadas em 26 atóis de coral, 200 ilhas habitadas, mais 80 ilhas com resorts turísticos, no Oceano Índico. Eles ficam ao sudoeste da Índia e são consideradas parte do sul da Ásia. As Maldivas são conhecidas por suas incríveis oportunidades de mergulho. As águas cristalinas e as lagoas rasas são perfeitas para mergulho com snorkel, enquanto as paredes do Recife oferecem um caleidoscópio de vida marinha para mergulhadores mais experientes. As Maldivas têm uma incrível diversidade de vida marinha, com corais e mais de 2.000 espécies de peixes, desde peixes de Recife e tubarões de Recife a moreias, raias e tubarões-baleia. As muitas lagoas protegidas da ilha também oferecem o destino perfeito para desfrutar de férias em família repletas de aventuras ou uma escapadela romântica a dois. 19. Lago Baikal. Localizada no centro-sul da Sibéria, não muito longe da fronteira com a Mongólia e cercada por montanhas, florestas e rios selvagens, o Lago Baikal é uma área imensa e deslumbrante de beleza natural. Embora não seja o maior lago do mundo em tamanho, é o maior em volume. Apelidado de Pérola da Sibéria, o Lago Baikal detém cerca de 20% da água doce de superfície do mundo, mais água do que todos os grandes lagos da América do Norte juntos. O Lago Baikal é o lar de mais de 2.000 espécies de plantas e animais, 2/3 dos quais não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do mundo, incluindo os peixes Baikal ou mu e peixes de óleo de Baikal, bem como o nerpa, uma das únicas espécies de água doce do mundo, sendo extremamente rara. 20. Deserto de Wadi Rum. Um vale de areia e montanhas de pedra em tons avermelhados, esse tipo de paisagem mostra todo o seu esplendor. O Wadi Rum, também conhecido como o Vale da Lua, devido às suas formações rochosas, é um lugar de extremos. Aqui a natureza mostra toda a sua força, em condições meteorológicas que desafiam a vida humana. O cenário praticamente inalterado pelo homem é esculpido por ventos, que ergue e dá forma a imponentes labirintos de arenito e granito. Mais do que um lugar bonito, o Wadi Rum é um ponto de encontro da terra quente com as noites frias de céu estrelado, camelos incansáveis e seus donos, turistas em busca de novas experiências e as tradições da cultura nômade beduína.
Além dos passeios de 4x4, a grande atração do lugar são os acampamentos. É possível passar a noite em tendas e desfrutar de banquetes fartos preparados na fogueira, tudo isso acompanhado de danças e músicas. 21. Preikestolen. Preikestolen, o pulp rock, a atração turística mais famosa da Noruega, com impressionantes torres de 604 metros. Preikestolen é uma das atrações mais visitadas do condado de Rogaland e um dos temas fotográficos mais espetaculares do país. Preikestolen foi eleito um dos pontos de observação mais espetaculares do mundo pela CNN Go e pelo Lonely Planet. O planalto da montanha de cerca de 25 metros quadrados foi provavelmente moldado pela expansão do gelo há cerca de 10.000 anos. A água que congelou nas fendas da montanha soltou grandes blocos de pedra com pontas que a geleira trouxe em seu curso. 22. Monte Everest. O Monte Everest é um pico na cordilheira do Himalaia. Ele está localizado entre o Nepal e o Tibete, uma região autônoma da China. Com 8.849 metros, é considerado o ponto mais alto da Terra. No século XIX, a montanha foi nomeada em homenagem a George Everest, um ex-agrimensor-geral da Índia. As primeiras pessoas registradas a escalar o Everest foram Edmund Hillary, um montanhista da Nova Zelândia, e seu guia tibetano Tenzin Norgay. Eles escalaram a montanha em 1953 e mantêm o recorde juntos. Os primeiros registros da altura do Everest ocorreram muito antes, em 1856. Os topógrafos britânicos registraram que o Everest era o pico mais alto do mundo em seu grande levantamento trigonométrico do subcontinente indiano. As montanhas do Himalaia há muito tempo são o lar de grupos indígenas que vivem nos vales. O mais famoso deles é o povo Sherpa. A palavra Sherpa é frequentemente usada para significar guia de montanha, embora na verdade se refira a um grupo étnico. Os Sherpa possuem uma valiosa experiência em alpinismo, que podem proporcionar a outros escaladores. A maioria das escaladas do Everest seria impossível sem a ajuda logística e o conhecimento dos Sherpas. No entanto, seu modo de vida vai além de ajudar os escaladores do Everest. Tradicionalmente, seu estilo de vida consiste em agricultura, pastoreio e comércio. E, como vivem em altitudes elevadas durante todo o ano, estão acostumados com os baixos níveis de oxigênio. Escalar o Monte Everest se tornou uma expedição popular para alpinistas. No entanto, é uma tarefa perigosa. Escalar o Everest requer muita experiência em montanhismo em outros lugares, bem como um certificado de boa saúde, equipamento e um guia nepalês treinado. A neve e o gelo na montanha criam perigos mortais como avalanches, e há apenas uma temporada de escalada limitada devido às más condições climáticas. Mas talvez o maior perigo seja a altitude. A maioria dos escaladores não estão acostumados com a altitude elevada e os baixos níveis de oxigênio e dependem do oxigênio engarrafado que eles trazem. É por isso que a área acima de 8.000 metros de altitude no Everest é chamada de Zona da Morte. Alpinistas que passam longos períodos nesta região podem desenvolver o mal da altitude e até mesmo inchaço do cérebro. 23. Costa Napali. Abrangendo 11 quilômetros ao longo da costa norte de Kauai, no Havaí, a Costa Napali é um lugar sagrado definido pela extraordinária beleza natural. Estes penhascos em tons de esmeralda com cumes afiados elevam-se acima do Oceano Pacífico, revelando belas praias e cachoeiras que despencam para o leito do vale exuberante. O terreno acidentado tem a mesma aparência de séculos atrás, quando os assentamentos havaianos floresceram nesses vales profundos e estreitos, existindo apenas com os alimentos que podiam cultivar e os peixes que podiam pescar. Existem muitas maneiras de explorar a Costa Napali, mas o acesso mais seguro e as melhores vistas são encontradas por mar ou por ar. Os passeios de barco partem de Port Allen, no West Side, e durante os meses de verão, passeios de caiaque guiados o aproximam de enormes penhascos de catedrais. Quando as condições forem adequadas, passeios de jangada estão disponíveis para guiá-lo até cavernas marinhas escondidas e praias remotas. 24. Calçada dos Gigantes.
A Calçada dos Gigantes está repleta de mitos e lendas. O cenário é uma paisagem costeira espetacular e dinâmica de ondas do Atlântico, penhascos acidentados, fascinante antiguidade geográfica, baías isoladas e vistas magníficas. Forma um promontório recortado de colunas ordenadamente empacotadas que apontam para a Escócia. Os visitantes podem caminhar pelas colunas de basalto que se encontram à beira-mar, a pouco mais de 1 quilômetro da entrada do local. Dizem que a Calçada do Gigante foi o local onde viveu o gigante Fiumicekul, que viveu por aqui há quase 2000 anos. De que outra forma você pode explicar as chaminés que marcam sua casa, o órgão que ele construiu para seu filho musical Oisin? Ou a bota gigante que ele deixou na praia? Descubra a história por si mesmo. Venha para a experiência do visitante da Calçada do Gigante e explore a ciência, os mitos e as lendas que cercam a Calçada do Gigante. 25. Cataratas Angel. A maior queda d'água do mundo está localizada no Parque Nacional de Canaima, na Venezuela, e se chama Cataratas Angel. Seu nome é em homenagem a Jimmy Angel, um piloto americano, sendo o primeiro a sobrevoar o local em busca de ouro, no ano de 1933. A cachoeira tem quase 1000 metros de altura e é 12 vezes mais alta que as Cataratas do Iguaçu. O parque é situado no sudeste da Venezuela, ao sul do rio Orinoco, no município Grande Sabana do estado Bolívar. Possui 3 milhões de hectares, sendo considerado o 6º maior parque nacional do mundo. O lugar é abundante em beleza natural com seus incontáveis rios, lagoas, quedas de águas, selvas e savanas, além de uma rica fauna em espécies exclusivas daquele ambiente. Nosso planeta está repleto de maravilhas naturais que você pode visitar e se emocionar com suas belezas e histórias, e essas foram apenas 25, mas existem milhares na nossa casa chamada Planeta Terra. Obrigado por assistir a esse vídeo, e se você gostou deixe seu like e se inscreva no canal, irá nos ajudar muito. Até mais!